Monte Horebe a sarça ardia. Lá no Monte Horebe a sarça ardia. Moisés queria saber por que a sarça ardia e não se consumia. Queria saber, ouviu a voz do céu que lhe dizia. Ouviu a voz do céu que lhe dizia: tira, tira, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisas santo é. Tira, tira, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisas santo é. Oi, crianças! Oi, amigos de Deus! Que bom a gente poder estar junto mais uma vez, então, para essa aula. Vamos fechar o nosso olhinho para iniciar, então, vamos fazer já uma oração? Vamos lá, então. Senhor Jesus, muito obrigada por todas as coisas, porque Tu tens guardado, Tu tens cuidado de nós, Tu tens estado conosco. Obrigada por essa aula que nós vamos ter, que tudo aquilo que a gente aprender, ele fique para sempre guardado no nosso coração e na nossa mente, para nós fazermos a cada dia mais a Tua vontade e para Te conhecer mais, Jesus. Amém. Esse é o nosso versículo de hoje. Vamos ler juntos? Ele é o Deus que me dá força e me protege aonde quer que eu vá. Salmo 18:32. Vamos ler novamente? Ele é o Deus que me dá força e me protege aonde quer que eu vá. Salmo 18:32. Crianças, essa força aqui que está falando nesse salmo, que força que é? É a força no nosso espírito. E como que a gente adquire essa força? Como que a gente pode ter essa força? Lendo a Bíblia para conhecer mais sobre a palavra do Senhor, lendo também alguns livros, né? Sabendo sobre todas as promessas de Jesus, que ele um dia voltará, tudo que ele já fez e a promessa que ele tem que ele vai voltar. Como mais? Indo na igreja e também participando das aulas, mesmo que sejam essas online, igual a gente está participando agora. Então, assim a gente vai adquirir o quê? Força. Que quem que dá essa força para nós? É Deus. Então, crianças, hoje nós vamos dar a sequência para nossa aula sobre os amigos de Deus. Eu peguei aqui emprestado esse que a Clara fez. Vocês estão acompanhando, crianças? Estão fazendo? Ó, a primeira aula foi sobre Noé. A segunda aula foi sobre Abraão, é para colocar o desenho. A terceira aula foi sobre Jacó, aqui. E hoje nós vamos ver a história sobre Moisés. Nós vamos aprender hoje o que aconteceu com Moisés. Então, vocês lembram que foi dito, cada aula é para marcar o nome desse amigo de Deus e uma característica, né? E no final nós vamos colocar aqui, ó, o nome de um amigo de Deus, aquele que foi mais importante de todos esses amigos, que são 13, mas tem um que é o mais importante, o mais especial para Deus. Não esqueçam, crianças, de fazer, tá bom? E agora, então, vamos começar para a nossa aula de hoje. Na aula passada, nós vimos o vídeo sobre Esaú e Jacó. Isaac abençoou Jacó achando que ele era Esaú, e Jacó fugiu porque Esaú queria matá-lo. Jacó foi o pai de José, que ganhou a túnica colorida. Os irmãos venderam ele, e José foi morar no Egito. Lá ele interpretou o sonho de Faraó,
E Faraó colocou José como governador sobre todo o Egito. E a família de José foi morar com ele. Os anos passaram, Faraó morreu, José também morreu. E aqueles hebreus que eram a família de José permaneceram ali no Egito. Eles aumentaram muito. Eles eram muito abençoados por Deus. Então Faraó, daquele tempo, colocou os hebreus como escravos. E os hebreus clamavam a Deus para os tirar daquela escravidão. É a partir daí que vamos estudar hoje sobre Moisés. Moisés é o amigo de Deus. Um grande líder, ele foi usado por Deus para libertar aquele povo hebreu da escravidão do Egito. Bebê dentro da cesta, bebê dentro da cesta, tem um bebê dentro da cesta. Bebê dentro da cesta, tem um bebê dentro da cesta. Joquebed escondeu seu bebezinho numa cesta. Joquebed escondeu seu bebezinho numa cesta. O faraó malvado o procurou por todo lado. Joquebed escondeu seu bebezinho numa cesta. Bebê dentro da cesta, tem um bebê dentro da cesta. Miriam carregou seu irmãozinho até o rio. Miriam carregou seu irmãozinho até o rio. A cesta era um barquinho, flutuando o nenenzinho. Miriam carregou seu irmãozinho até o rio. Bebê dentro da cesta, tem um bebê dentro da cesta. Bebê dentro da cesta foi descoberto pela princesa. Bebê dentro da cesta foi descoberto pela princesa. O bebê ela tomou e em seu lar ela o criou. Bebê dentro da cesta foi descoberto pela princesa. E deu um nome, chamou Moisés. O bebê dentro da cesta era Moisés. Era Moisés. O bebê dentro da cesta. Quando a princesa viu então aquele bebê na cesta, ela resolveu ficar com ele para ser seu filho, mesmo sabendo que foi o faraó, que era o seu pai, que havia mandado matar os bebês quando eles nascessem. Mas ela falou: quem poderá amamentá-lo? E então Miriam, sua irmãzinha que estava escondida, apareceu e disse: se quiser, eu conheço uma mulher. E a princesa mandou que ela fosse buscar. E assim então Moisés foi levado pela própria mãe Joquebede para ser cuidado por ela. E a princesa disse que quando estivesse grandinho, o levasse para o palácio. E assim Joquebede prometeu fazer. Nesse tempo que Moisés esteve com sua verdadeira mãe Joquebede, ele deve ter aprendido muitas coisas de Deus que sua mãe ensinava para ele. E assim então Moisés foi crescendo, sempre pertinho de sua mamãe, do seu papai, de toda a sua família, que eles eram um povo hebreu, aprendendo as coisas sobre o Deus verdadeiro. E assim então chegou o dia que Joquebede foi até o palácio e entregou Moisés para a princesa, assim como ela havia prometido, pois agora ele já estava bem grandinho. E agora então ele ia morar no palácio, e Faraó seria como seu avô. Moisés, então, teve muitas instruções. Ele teve professores, vários professores, roupas valiosas. Ele se tornaria um príncipe do Egito. E assim, então, Moisés foi adquirindo conhecimento no palácio. E ele foi
crescendo com todas essas instruções para ser um príncipe, até que ele se tornou um moço. E então, crianças, olhem a situação que estava o povo hebreu, o povo de Deus, que foi morar no Egito por causa de José. Agora eles se tornaram escravos de Faraó. Vejam só como eles estavam sendo oprimidos. Eles tinham que trabalhar, eles faziam as pirâmides, os monumentos, eles edificavam e ali estava toda a soberania simbolizando o Faraó. E o povo de Deus, que Deus tanto amou, estava ali oprimido, sofrendo. Mas aí então, Moisés foi escolhido por Deus para ser o libertador desse povo. Um dia, então, Moisés estava passando por ali e ele viu, crianças, um soldado batendo num daqueles trabalhadores. Ele estava açoitando aquele homem hebreu. E então Moisés, ele ficou muito bravo e começou a bater naquele soldado. Bateu tanto, crianças, que ele até matou aquele soldado. Quando o faraó soube o que Moisés tinha feito, ele mandou os guardas irem atrás. Faraó começou a perseguir Moisés, porque ele queria matar Moisés, porque Moisés tinha matado um egípcio, e isso ele não iria admitir. Agora então ele começou a perseguir Moisés. E então, crianças, Moisés, que era um príncipe do Egito, que tinha tudo o que ele queria, teve que fugir. Isso porque, na verdade, ele sabia que ele era um hebreu e ele foi defender aquele povo. Agora ele estava fugindo. Ele estava indo para muito longe do Egito, aonde nunca mais ele pretendia voltar, porque o faraó, o seu avô, estava querendo matá-lo. E assim Moisés caminhou, até que ele chegou numa terra. O nome daquela terra era Midian. Ali na cidade de Midian, tinha um sacerdote que o nome dele era Jetro. Ele tinha 7 filhas, e elas que apacentavam as ovelhas de seu pai. Um certo dia, quando elas foram dar água às ovelhas, os pastores não queriam deixar que elas dessem água. Estavam impedindo. E Moisés, bem neste momento, estava também passando por ali e perguntou o que está acontecendo e defendeu as moças, deixando elas dar água para suas ovelhas. Ele mesmo, Moisés, começou a tirar água para todo o rebanho daquela moça. E assim, então, Moisés conheceu Zípora. Era o nome dessa moça, a filha de Jetro. Ele casou-se com ela. Moisés ficou morando em Midian com a sua esposa Zípora. Eles tiveram 2 filhos. Eles tinham as ovelhas e Moisés, então, ele apacentava as ovelhas deles. Ele sabia também que já se passaram muitos anos e o seu avô Faraó já tinha morrido. Certa vez ele estava como de costume ali, apacentando as ovelhas, cuidando de tudo, quando de repente ele olhou lá no alto e disse: "O que é aquilo? Eu vou lá verificar. Parece que tem algo pegando fogo." E assim Moisés foi. Começou a ir em direção daquele monte para ver do que se tratava. E então Moisés foi subindo aquele monte. Era um monte alto, o Monte Horebe. Quando ele estava quase chegando no monte, Deus disse: "Moisés." E Moisés respondeu: "Eis-me aqui", porque ele sabia que era Deus que estava falando com ele. Então Deus disse: "Tire a sandália dos teus pés, pois o lugar em que pisas é santo." E assim Moisés obedeceu e tirou a sandália dos pés dele e ficou ali, crianças. Ali Deus então falou para Moisés tudo o que Deus tinha
pensado para ele fazer. Deus revelou para ele que ele foi escolhido para ser um libertador, um líder que iria libertar aquele povo do Egito, aquele povo daquela escravidão. Mas Moisés, a gente sabe que ele respondeu: eu não posso, Senhor. Mas Deus disse: vai, Moisés, que eu irei contigo, não tenhas medo. Então, crianças, nós já sabemos o que aconteceu depois que Moisés foi e libertou o povo daquela escravidão do Egito. Então, o que a gente pode estar aprendendo nessa história hoje, né? Nessa história de Moisés, que assim como foi naquele tempo com Moisés, que Deus usou para chamar Moisés aquela sarça ardente, né, para se revelar. Hoje em dia, crianças, o nosso libertador é o Senhor Jesus Cristo, o nosso rei que voltará. Nós cremos nessa promessa, que nós também um dia iremos para a Nova Canaã, que eles foram para a Canaã terrena, aqui na terra. Mas nós estamos indo para a Nova Canaã celestial, aonde nós iremos morar um dia, crianças. Tá bom? Então, essa foi a história, a nossa história de hoje, da vida de Moisés.